Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Linguagem e Estruturação Musical da Kipon Play. Nessa aula, a gente vai ver como são escritos os ritmos em uma partitura musical, ou seja, vamos tratar da propriedade do som que se relaciona à duração. Quando a notação musical foi desenvolvida, basicamente ela tinha dois desafios: criar um sistema que pudesse representar a altura das notas e também uma simbologia que definisse a duração dessas notas. Em relação às alturas, criou-se o sistema de linhas paralelas, chamado de pauta ou pentagrama, onde, de acordo com a posição da nota e da clave utilizada, foi possível estabelecer as alturas das notas musicais. Já em relação às durações, para a gente entender um pouco melhor como a grafia musical resolveu esse problema, a gente precisa falar um pouco sobre o conceito de pulso. A música tonal, ritmicamente falando, é composta a partir de uma estrutura rítmica regular que chamamos de pulso. Vamos simplificar? Sabe quando você está ouvindo uma música qualquer e sem perceber começa a acompanhar a música batendo o pé ou estalando os dedos? Essa marcação é o que chamamos de pulsação. E cada marcação é chamada de pulso. É sobre a pulsação que toda a rítmica de uma música se organiza. A velocidade da pulsação também define o andamento da música. Andamento é a referência que a gente utiliza para definir a velocidade em que uma música deve ser tocada. Uma música pode ser tocada num andamento mais rápido, moderado ou mais lento. Para se definir o andamento exato de uma composição, geralmente a gente utiliza um dispositivo chamado metrônomo. O metrônomo é um aparelho que você consegue definir exatamente o tempo do andamento da música através de uma medida chamada BPM, que significa batidas ou batimentos por minuto. Por exemplo, uma música cujo andamento é de 80 BPM, significa que ela tem 80 pulsos por minuto. Essa pulsação é marcada através de um pulso sonoro, que pode ser o som de um clique ou de alguma outra sonoridade. O metrônomo mais conhecido é o chamado metrônomo de Maisel, que foi quem patenteou esse aparelho e é aquele triangular com um sistema de pêndulo que a maioria das pessoas já devem ter visto. Mas hoje em dia existem muitas opções de metrônomos digitais, inclusive metrônomos online. Bom, agora que a gente já sabe o que é a pulsação, vamos voltar à questão da notação musical. A solução encontrada pela grafia musical para representar a duração das notas foi criar desenhos específicos que as notas seriam escritas e que teriam uma relação rítmica com a pulsação da música. Esses símbolos foram chamados de figuras de valor ou figuras rítmicas. Parece complicado, né? Mas na verdade é muito simples. Funciona assim. Os desenhos criados para representar as notas foram esses. Cada um deles recebeu um nome específico: semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e semifusa. Além dos desenhos que representam os valores das notas, cada figura possui a sua figura de pausa, que é o símbolo escrito quando não há nenhuma nota tocada sobre a pulsação. Como a duração de uma nota se relaciona ao tempo de duração dessa nota, a gente está falando de uma relação matemática. Assim, a notação musical definiu que esses desenhos teriam uma relação de proporcionalidade que funciona assim. A semibreve sempre é a figura de maior duração. Depois a mínima sempre vai representar a metade da duração da semibreve. Por sua vez, a semínima vai representar a metade da duração da mínima e assim por diante. Ou seja, sempre uma figura vai ser a metade ou o dobro de uma outra. Agora ficou fácil, né? Basta a gente definir quem é a figura que vai representar o pulso, que será possível a gente encontrar todas as outras relações de tempo. Por exemplo, vamos imaginar que em uma determinada música, a figura escolhida para representar o pulso seja a colcheia. Assim, o tempo de uma colcheia será o próprio tempo do pulso. Pela proporção, a gente viu que a semínima vale o dobro de uma colcheia, ou seja, quando houver uma nota escrita em semínima, a sua duração será de 2 pulsos. No caso de uma mínima, a duração será de 4 pulsos e assim por diante.
Vamos ver um outro exemplo. Agora o pulso da música será representado pela semínima. Nesse caso, o tempo de uma semínima será o tempo do pulso, a mínima será o tempo de 2 pulsos e a semibreve vai ter a duração de 4 pulsos. Pela proporção, a gente também pode observar que a gente vai ter figuras que vão possuir uma duração menor que o pulso. Nesse último exemplo, uma nota que fosse escrita em colcheia, ela teria a duração de metade do pulso. Se fosse uma semicolcheia, a duração seria de 1/4 do pulso e assim por diante. Só a título de curiosidade, existem algumas figuras mais antigas que não são mais utilizadas atualmente e que possuíam proporções de valor maiores que a da semibreve. É o caso das figuras breve, longa e máxima. Em outras aulas, a gente vai estudar algumas situações rítmicas que fogem desse esquema proporcional. Mas por enquanto, vamos praticar um pouco essas 3 situações iniciais. Notas que valem o tempo de 1 pulso, de 2 ou de 4 pulsos. Faça os exercícios propostos e caso você tenha alguma dúvida, é só entrar em contato com o seu professor, se você for aluno de uma escola conveniada aqui Pomplay, ou através do nosso grupo VIP de WhatsApp, se você estiver fazendo esse curso pelo Hotmart ou alguma outra plataforma de cursos.